Muito boa noite, estamos iniciando mais um Pimenta Pod. Aqui eu costumo dizer que a gente fala de tudo, menos da vida dos outros. Recentemente, o Brasil passou por um sistema de eleições no qual foram eleitos ou reeleitos prefeitos e vereadores em todo o país. E para entender um pouquinho mais desse assunto, de quem perdeu, quem ganhou, qual é a perspectiva agora para 2025, eu trouxe o Newton Tristão, que é um cientista político que eu já tive a oportunidade de entrevistar em ocasiões anteriores e fico muito feliz e grato dele aceitar o meu convite mais uma vez e vir lá de Mairiporã. Ou eu tenho muito prestígio ou ele gosta de aparecer na TV. A gente vai saber isso também. Newton, muito boa noite, obrigado por você estar aqui e agradeço aí pelo trabalho que eu te dei, que eu nem sabia que você morava em Mairiporã. Eu moro em Mairiporã, uma cidade maravilhosa, né? Eu acho que todo Conheço. mundo... Já fiz rapel lá na Pedreira do Dibe. Mas Mairiporã é mais do que a Pedreira do Dibe, né? Sim. Ele é a cidade que possui a maior cobertura de Mata Atlântica nativa na Grande São Paulo. Uhum. E uma das maiores do Brasil. Em área urbana, eu acho que nós estamos em primeiro ou segundo. A Tijuca, eu acho que está em primeiro, mas lá houve reflorestamento. Uhum. Em Mairiporã, não. Então, em áreas sem reflorestamento, eu acredito que Mairiporã, hoje, no Brasil, é a área urbana com maior cobertura de Mata Atlântica nativa. Né? Mairiporã é uma cidade muito bonita, muito bacana, que oferece vários atrativos turísticos, tem uma boa gastronomia. Eu já fui, como eu te falei, lá na Pedreira do Dibe para fazer rapel, mas eu também já em alguns feriados passei um dia inteiro lá, já dormi em alguns hotéis ali, é bem bacana. Mas a gente não veio falar de turismo. Sim. Até porque eu já falei de turismo aqui outras vezes com outras pessoas, mas eu trouxe um cara que eu admiro, né? Não é de hoje. Você já me deu o privilégio de estar comigo algumas vezes. E eu acompanho os textos que você escreve, os artigos, quando você manda para o meu WhatsApp. Gente, eu tenho o privilégio de ter o cara no meu WhatsApp. Você já pensou o que é ter um cientista político que manda as coisas para você? Cara, eu tenho esse privilégio. Eu queria conversar com você. Nós tivemos eleições recentemente e agora 2025 tudo está mudando. Ou alguns cenários não mudam, porque prefeitos e vereadores foram reeleitos. Eu gostaria de perguntar para você, num primeiro momento, nesse cenário nacional, tá? Quem ganhou? Esquerda ou direita? Ou quem perdeu? Vamos falar primeiro nesse âmbito nacional, depois eu quero falar especificamente de São Paulo, o estado que nós moramos, e depois da região do ABC Paulista. Olha, é que na verdade a gente define esquerda e direita dentro do sentido clássico, né? Ideológico, ele é meio complicado, porque mesmo no Brasil a gente teve momentos, quer dizer, a República Velha, o populismo do café com leite, ali a gente poderia classificar entre direita e esquerda, quer dizer, Getúlio Vargas, que combateu entre aspas, o comunismo, né? Mas ele flertava com o comunismo, não? Não, ele foi absolutamente estatizante, né? Que não faz parte do perfil programático da direita. Depois nós tivemos, quer dizer, tem um período aí que se encerra com JK e Jânio. Você tem um período que nós tivemos uma junta militar governando o Brasil. 69 que eles de 64 a 85. Né? 64 a 69 foi o AI-5? 69 você teve o Costa Silva foi eu acho que quem editou o AI-5 foi o Médici, se eu não me engano. Se a memória aí começou esse período de ditadura militar. Mas mesmo assim ali eles eram mais privatizantes, né? Quer dizer, o Delfim Neto, que morreu há pouco tempo, ele tinha uma visão de um Estado que o caminho deveria ser a privatização. Então, quer dizer, direita e esquerda, o conceito no Brasil é meio complicado, né? Essa direita que está aí dada é uma direita nos moldes, por exemplo, de Plínio Salgado, Plínio Corrêa de Oliveira? Eu acredito que não.
no fundo, tem um caso muito interessante que, se você pegar nessa eleição, os candidatos que se dizem ou se apresentaram como centro-direita, a pauta deles era uma pauta de esquerda, do ponto de vista de ter um Estado mais forte, de levar, quer dizer, educação gratuita, escola gratuita em período integral, né, uma saúde que atende 100% das necessidades da população, creche gratuita, né? Então, quer dizer, isso não é pauta da direita, mas mesmo assim esse pessoal se considera direita. A direita, ela aqui se notabilizou basicamente por estar inserida na defesa de costumes, de tradição, a família tradicional e assim por diante, né? Agora, e que na verdade ela cresceu muito em função do discurso que esse daí inaugurou com o Jair Bolsonaro, de trazer a religião para dentro do debate político. E nisso os evangélicos assumiram o status de serem eleitores de direita. Se você perguntar para um evangélico, ele vai falar assim: eu sou um eleitor de direita. Apesar que, na grande maioria das vezes, ele não sabe exatamente o que ele isso... Ele não tem essa percepção que você acabou de explicar aí. Porque se a gente for olhar para pautas, eu também li na Folha e no UOL, publicações recentes, que a esquerda também tentou, através do Boulos em São Paulo, seguir uma pauta mais modernista, mais tradicional, inclusive falando de empreendedorismo, quando a esquerda justamente critica o empreendedorismo. Então, essa questão de pautas, eu acho que no fundo, minha opinião como jornalista, o Newton, vão fazer o que agrada a maioria, porque eu quero ser eleito. Não, eu vejo assim. Posso estar errado e você me corrige. Não, assim, a pauta sim, mas de qualquer forma, você precisa... Qual que é o problema da esquerda? E a gente pode colocar a questão do Boulos dentro de um quadro mais específico. A esquerda perdeu a base. Por quê? Como a esquerda tem uma compreensão, entre aspas, ideológica mais complexa, não estou dizendo que seja correta, mas ela é mais complexa, né? Então, ela trabalha muito em cima da questão da luta de classes, né? Sim. E ela vai para a periferia, tanto que a esquerda sempre ganhava nas periferias e nos bairros mais carentes. O que mostrou em São Paulo diferente, Exato, mas por quê? Porque quem ocupou esse espaço foram as igrejas evangélicas. Ou seja, a luta de classes deixou de ter um apelo popular e é substituída pelo clamor de Deus. Realmente houve um crescimento ascendente, né? O crescimento não pode ser descendente, ele tem que ser ascendente. Mas houve um crescimento muito grande de igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais, em comunidades. Sim, não, cresceu. A base deles é comunidades, né? São as comunidades. E o espaço que anteriormente era ocupado pelos partidos e pela militância de esquerda, hoje é substituído pela questão religiosa, né? E aí é isso que hoje a gente está chamando de direita. Não dá para se dizer que isso é uma direita clássica, entendeu? Mas, sob essa perspectiva, sim. Mas é o que vem acontecendo também nos Estados Unidos, né? Sim. Pode dizer, o QAnon é um movimento ultra radical que não consegue fazer a separação com exatidão do Estado da religião. Na Europa você tem movimentos também parecidos com isso daí, né? Então essa é uma nova tendência. O próprio Putin, né? O Putin, ele se coloca como uma pessoa que vai resgatar a tradição cristã, né? Num país comunista. Ele não é comunista. A Rússia já deixou de ser comunista há muito tempo. Mas deixou de ser comunista só por conta da divisão. Os Estados-membros da União Soviética passaram a ser independentes, ou porque eles acham que o comunismo é falido? Não, eles só mudaram. Continua sendo um governo autocrático, né? Mas
não tem mais o comando do Partido Comunista, não é mais estatista. A China pode se colocar nesse patamar, não? A China é mais comunista, a então? China, na verdade, desde que eu cursava ali a minha graduação, né, já tinha alguns autores que chamavam a China de capitalismo de Estado. Né? Ela tem um partido comunista que domina a política, domina a sociedade. Contudo, assim, ela é conservadora na política, mas absolutamente liberal na economia. Né? Exatamente. Se você pegar Karl Marx, não se encaixa na China, aquele modelo chinês. Karl Marx diria que aquilo não é comunismo. Bom, os chineses eles modernizaram, então. É um regime totalitário. Ele está muito mais para... Assim, se você pegar o modelo chinês, ele está muito mais para a forma de governo que o Pinochet fez no Chile, que eu acho que se não me engano é de 73 a 89, do que necessariamente um modelo comunista, né? O Pinochet ele fez um governo capitalista, onde ele linha dura na política, mas absolutamente liberal. Ele tinha os garotos de Chicago lá, né, que liberalizaram toda a economia. Sim. Quando a gente olha para esse contexto mundial, o Newton, como é que a gente traz essas bandeiras ideológicas para o nosso país, levando em consideração que a gente é um país que foi colonizado, é um país que a duras penas vem tentando, não sei se o certo seria atualizar esse cenário político, mas eu vejo que ainda a gente tem muito, mas muito para chegar num regime que de fato políticos pudessem fazer o seu papel e sociedade o dela cobrando. Olha, mas vamos lá, vamos voltar para a sua pergunta, que você me perguntou quem ganhou, né? Direita ou esquerda, né? Dentro desse contexto, se a gente pegar, vou fazer uma análise breve o seguinte: quem governou o Brasil desde 1985, quando houve a abertura política, né? E o brasileiro, quer dizer, ele não vota em 85, aí vai votar em 89, foi a centro-esquerda. MDB, depois PSDB, o PT se torna um grande partido. Você tem... A centro-esquerda governou o Brasil em todo esse período. E eu acho esgotou o modelo do que ela poderia fazer. Você vê que o discurso é o mesmo. Estão tentando modernizar o Boulos, mas o discurso, a prática, é a mesma coisa. E a população, nesse momento, mesmo o Boulos traz com o Bolsonaro, agora pensando, trazendo jovens políticos para dentro desse campo da direita, ganha essa questão da renovação. As pessoas começaram a compreender que esse modelo que veio desde 1985 esgotou a capacidade, ou pelo menos compreende que eles esgotaram a capacidade de dar soluções e começaram a destinar o seu sufrágio na direção desses candidatos que apareceram se colocando como agentes de transformação e superação daquilo que estava dado até agora. Né? Nessa eleição de 2024, centro-direita foi o grande vitorioso. Né? Centro-direita. Eu acho que você teve dois partidos, do meu ponto de vista, que perderam essa eleição. Tá? De suas proporções. O PT ficou só com uma prefeitura, uma capital, né? Caiu para 200 e poucas, 250, 260 prefeituras, né? Isso vai ser um problema para o Lula, porque Lula não tem pavimento para 2026, né? Então, porque o que acontece? O avanço desses candidatos de centro-direita no Nordeste é um problemaço para ele. Por quê? Todas as eleições que o PT venceu é assim: perde no Sudeste, perde na região Sul, perde no Centro-Oeste, ganha por pouco na região Norte e estoura a boca do balão, desculpe
a gíria, no Nordeste. E esse votos enxurrada que veio do Nordeste cobre a diferença do que foi a derrota nas outras regiões. Se eles não conseguirem reproduzir isso no Nordeste, o Lula corre riscos, né? Essa é a nova configuração que tem que ser entendida. Então eu acho que o PT perde, se tornou um partido pequeno, o PSDB praticamente continua desaparecendo, né? Só que o PL também perdeu, né? Porque o PL, pelos recursos que teve, pela quantidade de candidatos que teve, né? Você vê, eles disputaram 22 prefeituras das 51 que houve segundo turno, tá? Dessas 22, eles ganharam 6. Ou, para você ter uma ideia, o PSD de Gilberto Kassab disputou 11 e ganhou 9. O MDB ganhou mais, disputando bem menos. O índice de aproveitamento do PL foi apenas 27%. Ah, mas o PL ficou menor que o PT? Não, o PT ficou menor que o PL. Mas para um partido que teve um montante de recursos que eles tiveram e que falavam em eleger mais de 1.000 prefeitos, ter feito 500 e pouco, quer dizer, então o PL perdeu força também. O grande vitorioso, me parece, o PMDB, ele se mantém como um partido nacional forte, mas a grande figura política que emerge desse processo se chama Gilberto Kassab. E gozado, né? O Gilberto Kassab, eu acompanho a trajetória política dele há anos, né? E mesmo em partidos pequenos, ele praticamente transitou por todos os partidos grandes, fazendo parte de quadro político e de cargos políticos do PT, do PMDB, do PSDB e o dele, agora, que é o PSD. Que é o Alckmin, é o... Não, o Alckmin é PSB. Isso, PSB. Então, me parece que é uma nova articulação de forças políticas que está emergindo. Não, é que o Gilberto, ele sempre foi um político de linha auxiliar. E hoje ele se torna... Bastidores, né? E hoje ele se torna a grande força política. Eu não tenho dúvida que quem quiser vencer as eleições... vai ter que passar por ele. Vai passar por ele, com certeza. E aí é aquela moeda de troca. Ele não se candidata, mas evidencia os candidatos dele e mais ou menos ali uma negociação de cargos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto escalão, tanto em âmbito federal quanto estadual e municipal. E aí ele fortalece. Ele pode chegar a ser um partido... Porque ele não é um partido nanico. Ele está ali trafegando, até por conta dessas vitórias que ele obteve, ele está ali trafegando entre meio, vamos colocar ele no meio dos partidos. Ele pode, nessa pegada, agora em 2026, com eleição para deputado federal, estadual, senador, governador e presidente, ele pode crescer mais ainda? Não, ele vai crescer. Eu acredito que sim. Assim, para governador, possivelmente o PSD deve lançar, até no esteio do que foi essa grande vitória que eles tiveram, se tornando o primeiro partido do Brasil. Eu acho que vai lançar uma quantidade significativa de... E o que a população demonstrou é que essa questão do Lula com o Bolsonaro houve uma saturação. As pessoas, assim, aquele negócio de briga, de ódio, né, de um xingando o outro de maneira como se fossem inimigos mortais. Isso daí, o recado foi claro das urnas. Os partidos que não fizeram isso foram os mais vitoriosos. Né? Partidos que trouxeram consigo figura como Bolsonaro ou Lula perderam. Sim. O Bolsonaro, tanto quanto o Lula, eles perderam capitais estratégicas. Ou não perderam no primeiro turno, ou no segundo turno também foram derrotados. Isso você acha, ou você entende que é um reflexo, como você tem dito, da população de repente querer fugir dessas
discussões e até dessa radicalização, porque eu entendo ainda hoje essa questão de esquerda e direita, mas com essa ascensão aí do centro-direita, me parece, a minha leitura é que nem Lula nem Bolsonaro são mais figuras essenciais para uma campanha política. Não, eu acho que eles representam uma superação. O Lula, até pela própria idade, né, eu imagino que no máximo ele tente mais uma vez a presidência da República, depois ele vai para a aposentadoria. Tanto que eu acredito que essa campanha do Boulos, ele não só queria, obviamente queria a vitória, mas ela já está sendo trabalhada no sentido de quem vai ser o sucessor de Lula dentro desse campo. Então, mas o Boulos, ele é de um partido que apoia muitas vezes, ou na maioria das vezes, o PSOL apoia o PT. Mas o candidato natural do PT não seria o Haddad? Eu acho que o Haddad tem um problema sério de carisma, né? E eu acho que o PT do tamanho do PT vai ter que se reinventar. Sim. Vai ter que se reinventar. A Glaze e o Padilha trocaram farpas no público, né? Um culpou o outro, né? Ou um disse que a culpa foi do outro. Um por não saber fazer o papel dele de articulador, que é o caso do Padilha, e a Glaze por não saber conduzir o partido como deveria ser feito, porque ela é a atual presidente do Partido dos Trabalhadores. O grande problema é que as pautas se mudaram e aquilo que você defendia já não tem mais aderência. Esse que é o problema que o PT está botando. E o PT bateu firme nessas pautas, mesmo sendo ultrapassadas. Não dá para entender, Nilton. Não dá para entender, mas às vezes as pessoas param no tempo. Né? Esse que se tornam candidatos vintage, né? Apesar que o Lula, eu não sei se é por esse motivo, mas você percebe, por exemplo, o fato dele ter barrado a Venezuela nos BRICS. No BRICS, Isso já pode ser uma sinalização de que ele está entendendo. Ele vai ter que migrar mais para o centro. Se o Lula não migrar mais para o centro, a derrota dele é possível. Até porque a eleição agora ele venceu por menos de 5%. Não, 2%. Deu 2%. Não deu 1 milhão e poucos mil. 1 milhão e poucos mil de votos. Uma diferença pouca. Diferença pouca, apesar que ali houve problemas, né? Problemas de eleitores que não conseguiram chegar no... Mas eu acho que 5% é uma quantidade que dá para se trabalhar. Entendi. Levando em consideração todos os problemas que foram que ocorreram no dia da eleição. Agora, antes da gente ir para o segundo bloco, eu queria trazer essa discussão um pouco mais para baixo. Né? Eu queria falar de eleição estadual, né? Em que a gente teve aí... depois a gente vai falar do ABC. Mas a eleição estadual, é óbvio que o foco acabou ficando em São Paulo, né? Na capital. Principalmente por conta do embate entre Nunes, Marçal, o Boulos, a Tabata correndo por fora, o Datena como uma grande decepção, como ele mesmo definiu, né? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do próprio Datena, que ele entendeu que foi uma grande decepção. 1% das intenções de voto. E aí houve essa polarização dos três, Boulos, Pablo e Nunes, e no final me parece que o vitorioso, uma outra questão que você pode me corrigir se eu estiver errado, foi o Tarcísio, que inclusive acaba de projetar o nome dele para uma possibilidade em 2026 se o Bolsonaro continuar inelegível. Até porque, por conta das vitórias pífias em âmbito estadual, já tem uma grande dificuldade de aprovar a anistia agora para os do dia que foi 8 do 11 ou não? 8 do 1. 8 do 1. E aí o Tarcísio
Fala para mim um pouquinho dessa visão que você tem, primeiro do Tarcísio, aí a gente desce para os 3 candidatos, que foi o vencedor do Nunes. O Tarcísio, ele se torna tanto que se você pegar no segundo turno, por exemplo, os candidatos desse campo fizeram vídeo com o Tarcísio, mas não fizeram com o Bolsonaro. Sim. E quem fez vídeo com o Bolsonaro perdeu. Né? Então, não tenho dúvida que o Tarcísio saiu absolutamente fortalecido. Mas o Tarcísio também não como é que eu posso falar? Voz corrente. Porque em São Bernardo ele apoiou o Alex Manente. E o Alex Manente não ganhou. Não, isso é porque é impossível a gente ter 100% das vitórias. Sim. Né? Mas ele teve mais vitórias do que derrotas. Sim. Né? Se olhar para essa perspectiva, sim. Você entende, então, Nilton, que o Tarcísio ele pode dar trabalho para o Bolsonaro, pode dar trabalho para o... Apesar que é o que você falou, né? O Lula vai para 70 e quantos anos? Você sabe? 78, 79, negócio assim. E a gente já percebe que ele está numa condição de saúde não legal. Para uma pessoa... Tudo bem que ele é forte, ele é nordestino, né? Tem aquela força do nordestino. Meu pai tem 86 anos e parece um garoto. Meu pai acho que tem mais saúde do que a gente, que os filhos. Mas aí, veja, Tarcísio, Bolsonaro correndo por fora, porque até agora ele está fora da jogada. Tá. Lula. Aí pode vir alguns expoentes, inclusive trazidos até pelo próprio Kassab, se ele quiser lançar uma chapa própria. O Kassab nessa daí ele vai ter um problema porque o vice, o Felício Ramute, está no PSD e é vice do... Sim. Então ele teria um problema para administrar isso daí. Nada que ele não consiga, mas aí é ele é um tremendo articulador. Né? Aí é um problema que ele tem para resolver. O que está se colocando, o Bolsonaro está apelando para o Lula fazer a anistia do pessoal do 8 de janeiro, mas no fundo não é porque o Bolsonaro é bonzinho, não. Porque ele quer colocar a anistia dele também. Sim. Né? Só que o problema do Bolsonaro não é o Lula. O problema do Bolsonaro é Tarcísio, Ratinho Júnior, o governador de Minas Gerais, o Zema. E o Caiado. Porque esses daí sabem o seguinte, que eles estão querendo entrar na fila. Caiado não tem reeleição, Ratinho Júnior não tem reeleição, Zema não tem reeleição. Eles vão fazer o que da vida? Eles querem esse espaço. Então, possivelmente, esses aliados vão dificultar a anistia para o Bolsonaro. Porque vem ele como uma pedra no sapato. Como um obstáculo. E, de repente, seria mais prático para eles enfrentar o Tarcísio, que é muito conhecido em São Paulo, mas não em âmbito nacional, a não ser que... Ou eles fechem, os 4 vão fechar. Né? Eu tenho a sensação que você vê até as brigas dentro do PL entre Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto. A minha sensação é que o Valdemar já começou a entender que o Bolsonaro já cumpriu sua função dentro do PL. Sim. Né? Que não justifica ficar pagando salário para ele, né? Não é só salário, é poder, divisão de poder. Exatamente. Divisão de poder. Acho que o salário é o menor problema dele, do Valdemar. Porque é como se ele estivesse dando asa para o Bolsonaro continuar... Não, o Bolsonaro se coloca como sócio do Valdemar dentro do PL. Sim. É divisão de poder. Chegou agora no PL e quer mandar, entre aspas, né? E o Valdemar já é ao concurso lá no PL. Então eu acho que... Agora a gente tem que ver o seguinte, tudo vai depender da fragilidade do Lula, como o Lula vai chegar na reeleição. Sim. Por exemplo, se o Lula chegar muito frágil na reeleição... Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Kamala, Trump e o Biden, que teve que abdicar, não é o termo, né? Mas teve que passar o cetro. O problema do Biden é que ele tem um problema, ele tinha sintomas graves, né? Ele tem um problema de saúde que é evidente, né? Não é o caso do Lula. Não é o caso do Lula, eu acredito, né? Mas, por exemplo, se o Lula chegar muito frágil na reeleição,
talvez o Tarcísio abra mão de disputar o governo do estado de São Paulo de novo para disputar a presidência contra o Lula. É o que vai acontecer nesses 2 anos agora que vai Tudo decidir. depende como o Lula vai chegar na reeleição. Há mais ou menos 1 ano antes disso já dá para saber, né? 1 ano, 6 meses talvez. Eles têm que resolver antes. Economia. Na verdade é o seguinte. Eu fiz compra esse final de semana e realmente a picanha está muito cara. Né? Se o pobre enche o carrinho, o pobre elege o presidente, o carrinho do supermercado, o pobre reelege o presidente. Se o pobre não enche o carrinho do supermercado, ele vota contra o presidente. Isso que é o grande entrave que o Lula tem que resolver. Bom, a gente vai dar uma paradinha, mas assim, ó, tão pequenininha que não vai dar tempo nem para piscar. E daqui a pouco a gente volta com o Newton Tristão, cientista político, falando sobre política. Ele já trouxe um cenário nacional, falou até um pouquinho do cenário internacional, falou um pouco do estado de São Paulo e no próximo bloco a gente vem falando das cidades do ABC. Fica aí, não sai não que a gente já volta. Sabe quando bate aquela vontade enorme de viajar, mas você não tem ideia de onde deseja ir? Não sabe se viaja pelo Brasil ou países de fora? Mas agora você tem a solução. Aventuração, o portal de notícias de turismo que mostra os pontos turísticos das cidades, os melhores passeios, onde se hospedar, endereços de restaurantes, dicas e curiosidades dos locais que você deseja visitar e muito mais. Ainda tem reportagens especiais sobre esportes de aventura praticados na terra, água ou no ar. Acesse www.aventuração.com.br e comprove. Sua viagem e aventura começam aqui. A Pimenta New Press Comunicação, assessoria de imprensa e marketing digital, é uma agência especializada em planejar ações e estratégias inteligentes, inovadoras e eficientes em comunicação e marketing, para evidenciar as empresas, serviços ou negócios de nossos clientes. Nossa equipe conta com profissionais multimídias, criativos e especialistas em comunicação corporativa, marketing digital, criação de sites, gestão de redes sociais, marketing de conteúdo, marketing de turismo, comunicação e marketing para setor duas rodas. E tem muito mais: assessoria de imprensa, comunicação empresarial, mídias impressas, produção de jornais e revistas, campanhas de SEO, propaganda, publicidade, palestras e treinamentos corporativos. Conheça nosso trabalho em www.pimentanewspress.com.br. Pimenta News Press Comunicação, assessoria de imprensa e marketing digital. Apaixonados por comunicação. Venha passar um dia incrível no Rancho do Comanche, que fica no Distrito Ecológico do Riacho Grande, 4101, em São Bernardo do Campo, 8277. Aqui, reunimos para você, sua família e amigos, o melhor da roça e do entretenimento familiar, com aquela gastronomia típica, música ao vivo e diversas atividades garantindo diversão para todos, inclusive seus pets. O buffet é servido no sistema self-service. Nosso cardápio é composto pelo famoso porco no rolete, variadas saladas, queijos e mesa de frios, estação de carnes, massas diversas e sobremesas. E para a diversão, o Rancho do Comanche oferece passeio a cavalo, passeio de charrete, pesca esportiva, tirolesa e playground. O Rancho do Comanche também preza pela acessibilidade e disponibiliza banheiros adaptados, rampas de acesso, cadeiras grandes e reforçadas e cadeirões para crianças, além de fraldário. Também locamos nosso espaço para eventos como casamentos, festas diversas e confraternizações de empresas. Entrada e estacionamento são por nossa conta. Ligue agora mesmo, DDD 11 4101 8277 ou acesse www.ranchodocomanche.com.br para mais informações.
Uma das premissas da UDESP é formar uma nova geração de despachantes conscientes de seu papel na sociedade. Mas o que é a UDESP? A UDESP é a União dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo. É uma sociedade civil sem fins lucrativos com a missão de valorizar os profissionais que há anos exercem a profissão de despachantes documentalistas. Então chega de estresse. Para proprietários de todos os tipos de veículos automotores ou portadores de CNH, a UDESP disponibiliza ampla rede de atendimento com associados despachantes documentalistas, regularizados e especializados em documentações veiculares. Para mais informações, acesse agora mesmo www.udesp.com.br. Estamos de volta com o Pimenta Pod, que acontece toda a terça-feira a partir das 20 horas. E hoje eu estou aqui com o Newton Tristão, cientista político, escreve artigos, participa de programas de TV. E antes de entrar no cenário regional aqui do ABC, conta um pouquinho para mim, Newton, quem você é. Eu sei quem você é, a empresa que você tem, mas conta um pouquinho também, até para contextualizar quem está nos assistindo. Olha, eu me chamo Newton César Tristão, sou cientista político, graduado pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que pertence à Universidade de São Paulo, instituição complementar. Eu tenho uma empresa chamada Opinião Pesquisa e Govinet, da qual a gente é especializado em pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas e planejamento governamental, né? Nós temos uma ampla experiência em eleições, como também construir modelos para orientar, modelos de captação de dados para orientar a tomada de decisões dentro dos governos. Mas nós estamos nisso, quer dizer, desde 1993. Né, já temos uma estrada nesse sentido. 93, já bateu os 30 anos. 31 anos. 31, comecei cedo. 31. E antes de eu te fazer as perguntas em relação ao ABC, o que você tem notado de mudança em relação à população na hora da votação? Afinal de contas, quantas eleições que você não participou? Então, sei lá. A gente tem uma coisa que vai mudando a todo tempo, né? A gente que vem de uma geração, já para nós é terrível, porque nós fomos passando por várias etapas e para você ficar se atualizando a todo momento é um processo doloroso, né? Sim. Mas nós saímos, vamos resumir, nós saímos de processos eleitorais estáticos, onde os instrumentos de comunicação, os veículos de comunicação, era outdoor, jornal, rádio, TV, ou seja, não dialoga com a população assiste e vê, mas ela não responde, ela não vai lá no outdoor e escreve. Com as redes sociais, todo mundo virou cientista político, né? Não, mas você tem dois elementos que são que são fundamentais, são pilares fundamentais das redes sociais, que é a interação e engajamento. Ou seja, a comunicação, eu nem considero comunicação as redes sociais, é um processo de interlocução, né? Porque a pessoa olha, ela comenta, ela compartilha, ela curte, né? Ela se engaja, né, dentro do processo das campanhas eleitorais. Então as campanhas eleitorais elas se tornaram grandes instâncias de interlocução e diálogo. Esse diálogo pode ser qualificado ou não, tá? E houve uma mudança de conteúdo, né? Porque, no fundo, o que as pessoas... O que eu percebi é o seguinte: cresceu demais desde a eleição de 2020, teve um ápice em 22 e continua no 24, que é o excesso de símbolos dentro da campanha. As campanhas antes elas eram mais programáticas, agora elas se tornaram mais simbólicas, né? Se você pegar, por exemplo, o caso do Pablo Marçal, que proposta ele fez durante a campanha toda?
Bom, eu lembro do teleférico que ele ia criar lá. Assim, 2, 3 coisas absurdas. É um prédio de 1 quilômetro de altura, que ninguém sabia o que ia fazer com aquele prédio. Ou é um teleférico. Mas se você pegar, por exemplo, a Tabata, foi a candidata que mais apresentou proposta. Sim. E ficou longe da votação de Pablo Marçal. E o Pablo Marçal era basicamente símbolos, só símbolos que ele trabalhava. Né? E era engraçado, o pessoal fala assim, esse Pablo Marçal é muito inteligente. Mas o que ele falou até agora de inteligente? Ele falou nada, não apresentou nada, né? Acho que a inteligência dele foi no sentido de se fazer mais evidente do que ele já era, né? Chamar mais seguidores, que ele não dobrou, mas ele aumentou 30%. Ele monetizou bem, às vezes. Monetizou, óbvio, né? E lançou o nome dele como pedra no sapato, porque ele é uma pedra no sapato. Claro. Se ele não se tornar inelegível agora por conta das coisas que ele fez, né? 2026 ele volta com o PRTB novamente alugado, que ele aluga o partido. Isso é a imprensa que diz, não sou eu. Não, mas ele pode até conseguir outros partidos, porque o partido quer voto. E ele demonstrou que ele tem capacidade de angariar. O próprio Bolsonaro ficou em cima do muro até ele sair da jogada, não é? Imagina os outros partidos. Então, só que ele é o seguinte, ele é um novo modelo comunicacional. É o modelo dos cortes, carregado em simbologia. Né? E que não tem nenhuma preocupação, apesar que talvez ele vai ser mais cauteloso. Eu vou fazer uma leitura que é impossível de a gente saber se ela está correta ou não, mas eu tenho o sentimento que se ele não vem com aquele laudo toxicológico fraudado de última hora, ele estaria no segundo turno. Ele teria tirado o Ricardo Nunes do segundo turno. Foi aquela coisa desastrosa que assustou todo mundo. Né? Então ele perdeu muito com isso. Mas ele inaugurou uma nova forma de comunicação. Quase nenhuma proposta e praticamente 100% de discursos curtos, impactantes, baseados em simbologias e sem nenhum vínculo com a realidade factual. Fora as provocações. Porque você tem uma coisa que é muito engraçado, né? Porque você tem um conjunto, eu acho que da eleição passada ficou isso daí, que a fake news, como a gente imagina a fake news? Uma notícia falsa. Mas na cabeça de algumas pessoas, ela não é uma notícia falsa, ela está reforçando convicção. Vou dar um exemplo. O Boulos é cheirador. Mentira, quer dizer, o que eu posso dizer é o seguinte: não existia nenhuma prova, nenhuma evidência que ele fazia utilização de substância ilícita, no caso a cocaína. Mas para mudar a mentalidade de quem acreditou nisso foi praticamente impossível. Impossível, porque na verdade o que aconteceu? Mesmo não havendo nenhuma prova, nenhuma evidência de que isso era verdadeiro, uma outra pessoa, era uma outra pessoa, dele, mesmo assim ficou no imaginário das pessoas. Ficou e muitas pessoas. Eu tenho um primo que eu falava para ele, não vou falar o nome porque ele pode ficar bravo. Melhor. Não vamos colocar intriga familiar aqui. E ele batia nisso o tempo todo. E mesmo eu dizendo para ele que não havia nenhuma prova que consubstanciasse essa afirmação, ele continuava falando. Em cima do que você falou, eu vou te dizer uma coisa. Muitos, mas muitos evangélicos acreditaram nisso também. E eu, para falar a verdade, Newton, eu não sei se eu fico triste, né? Ou surpreso. Como é que uma mentira se fortaleceu tanto, mesmo provando depois que não... Porque o Boulos, ele pode ter todos os defeitos do mundo, como eu tenho, você, todo mundo. Mas essa questão da droga não tinha nada a ver, porque era outra pessoa. Era outra pessoa. Mesmo assim... Bateu. Mas você sabe que tem um card muito legalzinho que eu vi na eleição de 22, que é um senhor na frente de um computador, dizendo o seguinte:
como pode ser mentira se é exatamente aquilo que eu penso? Né? Então... Porque a pessoa já associa a imagem do Boulos radical, invasor de terra. Aí a questão da droga é só mais uma coisa para ele falar, tá vendo? O cara é isso. Ele agrega como sendo uma verdade. Uma verdade. Então você tem essas verdades paralelas e pela própria votação dele, ele teve 28% dos válidos, quase foi para o segundo turno. Você percebe que tem uma parcela significativa do eleitorado e da população que tem aderência a esse tipo de narrativa. Né? Eles têm aderência a esse tipo de narrativa. Bom, para a gente poder caminhar para a finalização, eu queria saber a sua visão do que aconteceu no ABC. Né? O ABC, o PT, ele chegou a ter 5 prefeituras e hoje só ficou com a de Mauá. O Felipe, que é muito amigo do Lula, um dos fundadores do PT, perdeu a eleição agora para um novato, né, que é o Taka Yamaguchi, perdeu para um novato. Aí a gente tem o sucessor o Gilvan, sucessor do Paulo Serra, o Tite em São Caetano, sucessor do Auríquio. A gente tem a Penha, que perdeu lá no Rio Grande da Serra, também para um novato, vamos dizer assim, né? E a gente tem em São Bernardo o Marcelo Lima, que não era apoiado no primeiro turno pelo Orlando e no segundo turno, porque o Luiz Fernando não conseguiu, né? Ficou em terceiro lugar, se eu não me engano. E o Orlando não quis apoiar o Alex. Apoiou E houve também um apoio velado do PT de São Bernardo ao Marcelo, né? É o que a gente ouviu por aqui, né? Mas dentro desse cenário, o ABC, ele ou foi um dia protagonista no cenário estadual. Com essas eleições, com esses políticos, alguns chegando pela primeira vez num executivo, como é que fica a situação do ABC diante disso? Qual é a sua perspectiva? Eu acho assim, você teve fases, né? Uma fase onde o PT ganhou tudo, depois veio o PSDB e ganhou tudo. Sim. Eu acho que a derrota... Orlando e o Paulo Serra e o Auríquio na primeira dele. Não, mas eu acho que o Clóvis também se elegeu pelo PSDB em Ribeirão Pires, se eu não me engano. Sim. E agora tá o filho dele lá, Isso. O Guto. O Guto, Guto Volpe. Isso, Guto Volpe, então, essa derrota foi, eu acho que dolorosa para o PT, dentro do contexto do que o Felipe representa. Sim. Para o partido, né? Fundador, já ocupou cargos no governo federal, já foi coordenador de campanha. Então, mas o que você acaba dessa vez? E se você colocar Penha no Rio Grande da Serra, Penha é ex-mulher do Cafu, né? O que foi uma personalidade muito forte do PT. Então, quer dizer, ali também dá para colocar alguma a derrota um pouco ali também. Mas o que me parece que acontece, o ABC sai mais, entre aspas, plural e de centro-direita, né? Se a gente pegar Mauá, o Átila cresceu mais, teve mais votos do que o Marcelo, assim, cresceu mais do que o Marcelo no segundo turno. Sim. Né? E se você pegar, eu até chamei os eleitores de nem, né? Não sei se você conhece esse termo. Eu vi lá, não sei se foi num artigo ou alguma coisa que você mandou para mim do neném. Nem, né? Nem, na verdade, é uma terminologia utilizada para definir ou categorizar uma geração que não estuda e nem trabalha. Né? Então é a geração nem. E eu usei esse termo para dizer o seguinte: o eleitor que resolveu no segundo turno não votar nem em A e nem em B. Né? Então eu chamei de nem esses eleitores. Eles ganharam de longe em São Bernardo. Longe, 40 e poucos % contra 30 do Marcelo. Ganharam em Mauá, né? Mauá, eu vou te falar um negócio, é que Mauá
o Átila estava inelegível. A possibilidade, se o Átila tivesse condições normais de disputa, talvez ali fosse um negócio mais complicado. Mas o Neném ganhou em Mauá e ganhou em Diadema. Quer dizer, nulos, brancos e abstenções tiveram mais votos do que os vencedores. Sim. Mais votos não. Mais eleitores. Sim. do que os vencedores das eleições. Já é alguma coisa para se prestar. E de qualquer forma o negócio sai mais plural. Quer dizer, você teve Podemos ganhando, você teve PL ganhando, você teve PSDB ganhando, né? Ganhando em Santo André. Você teve MDB ganhando. O rapaz de Rio Grande, eu não estou lembrando o partido dele. O Akira? Akira do Povo? Não. Eu não lembro também. Eu também não me lembro. Mas o ABC sai com uma configuração de centro-direita e com partidos múltiplos. Eu acho que nunca tinha acontecido isso, né? Eu também não lembro. Eu cubro política desde, 2000 e alguma coisa, né? Eu trabalhava num jornal grande aqui da região e eu fazia câmaras, né? Cobria as sessões. E eu sempre vi ou esquerda ou direita. Sempre assim. Raramente eu vi centro-direita. E hoje o ABC não foi diferente do resto do país, centro-direita. Você acha que o eleitor aqui do ABC não difere do eleitor brasileiro? Primeira pergunta. E segunda, é bom para nós talvez estarmos no mesmo nível de igualdade com o restante do país por conta da centro-direita, dos partidos de centro-direita estarem assumindo o poder aqui no ABC? Então, acho que se aplica um pouco àquela análise que a gente fez do Nordeste para o PT. Você vê, o Luiz Fernando usou muito a imagem do Lula. E isso não fez ele levá-lo para o segundo turno. Felipe tem a vinculação, claro, com o Lula e não fez. Sim. Guto Volpi e Tite não usaram as figuras de Bolsonaro nas campanhas deles. Sim. Né? A campanha de Santo André, eu acho que foi jogada no poder econômico e na engenharia política, mas em cima da imagem do Paulinho. Sim. Ele sai como uma boa aceitação, né? Ele sai como vitorioso dessa eleição. Sim. No meu ponto de vista. Elegeu no primeiro turno. É o presidente do PSDB, não é? Daqui da região de Santo André? Não, ele é estadual. Ele estava na direção estadual. Isso. Ele estava na direção estadual. Eu acho que hoje, politicamente, ele sai como a maior figura do ABC. Sim. Né? O Paulinho ele tem uma característica bem interessante. Não é nem o marketing dele que é bom ou genial, mas é essa engenharia política de limpar a área para facilitar a vitória, levando-se em consideração a força política. Entendi. Meu amigo Newton, isso que você falou de engenharia política vai ter que ficar para o segundo podcast. A gente tem muita coisa para falar, mas eu entendo que você... eu me coloquei aqui no papel de quem não entende nada de política, né? E você trouxe aí boas explicações em âmbito internacional, nacional, estadual e regional aqui da nossa cidade. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Espero que você possa voltar numa outra oportunidade. Tá bom? Fico muito feliz. Muito obrigado, Pimenta. Foi um prazer dialogar aqui com você. Participar desse programa que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E sempre que convidado, eu voltarei com certeza. Legal. Nós vamos ficando por aqui. Você tem um compromisso comigo toda terça-feira, a partir das 20 horas. E nesse intervalo você vai seguindo a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E o meu desejo é que você tenha uma ótima semana. Fique com Deus e em paz. E até a próxima, se assim Ele nos permitir. Um abraço.